Olá, olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Conexão Biodinâmica. Hoje, nessa tarde linda de sol, pelo menos aqui, a gente vai conversar com o médico antroposófico Marcos Trajano. Então, eu vou aguardar um minutinho aqui. Oi, Renata, tudo bem? Bem-vinda. Eu só vou esperar mais um minutinho. Então, sejam bem-vindos. Deixa aí, o Marcos já tá. Oi, Ana. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. A gente já está com o nosso convidado aqui. Oi, oi. Tá me escutando? Vou, não sei o que houve. Eu acho que entrou mensagem. Só um minutinho, eu vou ter que botar no Não Perturbe, porque senão o pessoal resolve ligar bem na hora. Tudo bom, Marcos? Que alegria. Que bom ter você aqui conosco. Não sei se está bem aí, eu resolvi fazer no campo aqui no meio da chácara. Tá lindo, pelo menos. Para mim, o som tá bom. Eu não sei, o pessoal pode ir nos avisando se o som não ficar legal. Qualquer coisa você me avisa. Tá, o pessoal vai avisando, porque para mim a princípio aqui também tá legal, tá? Massa. É assim mesmo, tá na vertical, eu acho que não é na horizontal, eu não tenho tanto costume com essas tecnologias, mas vamos lá. Ah, maravilha. Eu apoio pra caramba, às vezes eu esqueço onde é que convida as pessoas, mas é isso, né? A insistência aqui é maior. Não Para consigo. mim tá com microfonia. Eu vou colocar o meu fone, porque normalmente é aqui. Tá. Eu não estou conseguindo ver, eu não me vejo se você me vê inteiro. Para mim, só uma parte. Aí? Pelo menos acho que parou de dar microfonia. Isso. Não, mas dá para ver bem, tá tranquilo. A paisagem tá linda aí. Então tá, que alegria, antes de mais nada, agradecer muito a presença de todos, mas a presença exclusiva, né? Marcos, que está aqui conosco, ter conseguido essa brecha na agenda tão corrida, né? Que é a agenda de médico, de pai, de vida em geral, né? Que a gente tem. Ser Então, humano, né? fico... Ser humano tá tão difícil ser humano hoje em dia que a gente faz tanta coisa, né? E às vezes esquece só de ser. É verdade, é verdade. Mas a alegria é minha, professora Deise, muito obrigado. Assim, conheço o seu trabalho também de vários professores de agricultura biodinâmica e para mim foi uma alegria muito grande receber seu convite. Acabamos que entramos um pouquinho mais cedo, né? Como a antroposofia acaba ensinando para a gente, já está um pouquinho antes. Então, mas deu certo. Eu fiquei com medo de estar aqui no campo. Qualquer coisa, se der algum problema, eu corro lá no escritório e fico num ambiente mais controlado, digamos assim. Não, mas a princípio aqui tá perfeito. Acho que o pessoal pode ir escrevendo, se não ficar legal alguma coisa do som ou da imagem, podem nos avisar. Então, é muita alegria. Eu quero apresentar, fazer uma breve apresentação e vou deixar para que possa falar melhor, né, a teu respeito. Então, o Marcos é pai, é instrutor de yoga, é fundador da Chácara Bindu, esse lugar lindo, onde ele está aí, pelo visto, e também é médico antroposófico e desenvolve um trabalho fantástico, né? Esse projeto de agrofloresta com ervas medicinais. Então, é uma das minhas paixões, as ervas medicinais. É algo que me acompanha de avó materna, o bisavô era boticário, né? Então, assim, já tem uma ancestralidade que fala nessa linha comigo. E eu acho que a agricultura biodinâmica veio só reforçar. E quando eu conheci o trabalho de vocês pelas redes, né, já acompanhei vários trabalhos teus também na antroposofia, eu disse, nossa, seria muito legal a gente poder
compartilhar com as pessoas esse trabalho maravilhoso de estar fazendo essa junção. Tanto tempo que eu tenho tentado crescer isso, né? Que às vezes fica cada um pouquinho num cantinho. Mas eu vou deixar que tu te apresente melhor para a gente poder tecer junto depois dessa visão. Deise, eu cometi um erro, eu escrevi fundador, mas eu sou cofundador, né? Preciso fazer essa errata em público, porque na verdade esse impulso ele nasce do surgimento de minha família e ele é dividido e compartilhado com meu companheiro, com a Ximena Moreno, e eu estaria sendo pouco verdadeiro se eu não fizesse essa menção, né? Na verdade, boa parte do que eu tenho feito nos últimos anos tem sido em família, e a gente falava um pouco disso, né? O quanto que ainda se considera pouco profissional ter crianças ao lado e na verdade é difícil a gente entender um mundo que não aceita crianças, que não aceita grávidas, que não aceita idosos, né? Que não aceita que uma mulher possa estar, enfim, lactando e que uma criança possa estar no peito, mamando, enquanto essa mulher está desenvolvendo livremente a sua atuação, né? Então, é claro que ninguém vai pilotar avião com um bebê no peito, mas muitas das atividades que a gente faz no cotidiano, elas poderiam ter presenças de crianças, e isso ajudaria as mulheres a conseguir não sair tanto do campo digamos assim, do circuito profissional, né? Então, eu falo disso porque foi exatamente esse o motivo que fez com que a gente construísse isso como um projeto familiar. Então, eu começo me apresentando assim, como você falou, né? Me sinto, hoje em dia, no currículo, assim, a gente não escreve, né? Eu costumo dizer que currículo é coisa do passado, é o que passou. Eu não sou mais nada naquilo que está escrito no currículo. Eu sou o que eu estou aqui agora, e o que eu estou aqui agora ele está muito mais vinculado às transformações que aconteceram em mim a partir do momento que eu descobri que ia ser pai e que o meu exemplo, eu gostasse ou não, seria seguido ou seria referência para os meus filhos, né? Então, daí a gente começa a repensar toda a vida. Então, eu começo me apresentando assim. Que legal, que maravilha. E eu acho que é um pouco disso, né, que eu queria te perguntar, você já era médico, e quando que a antroposofia entrou na tua vida e deu esse start, porque eu vi que também você sempre foi dessa área, porque tem ali a acupuntura, né, no que você me mencionou, por mais que seja um passado, o passado gera quem somos hoje também, né, então acho que essa reverência é legal, e para entender um pouquinho de como foi chegar, né, na biodinâmica e nessa junção da medicina com a agricultura, eu acho que seria legal se tu quiser contar pra gente. Então, eu sou médico, graduado pela Universidade Federal da Bahia, como está lá no escrito, e desde o processo da universidade, eu precisei me afastar da minha cultura, das minhas raízes, da minha história. A universidade faz um pouco isso com a gente, né? A gente aprende a vestir um personagem, de certa forma, e ali era um personagem muito importante, que era um personagem que tinha que estar sempre alinhadinho, não podia ter caixinhos, os caixinhos não podiam estar voando. Então, tudo isso eu aprendi na universidade. E aquilo me trouxe um adoecimento, na verdade. Eu senti que eu adoeci. Ao final da universidade, eu já não era mais o mesmo impulso de cura. E eu já estava eu mesmo adoecido. Então, isso tudo começou com um mergulho exatamente no que você falou, nessas raízes, nesses compromissos que a gente tem de sangue, né? Digamos assim, de história. E a antroposofia ela vem já depois de eu ter feito uma caminhada na busca de processos terapêuticos que buscassem um autoconhecimento, né? Primeiro do terapeuta e também, obviamente, daquele que busca esse caminho. E eu fui convidado a trabalhar na Coordenação Nacional de Práticas Integrativas no Ministério da Saúde. Então, fazer um agradecimento público à doutora Carmen de Simônia, era a coordenadora à época dessa política pública, e eu era responsável pela medicina tradicional chinesa e pelo uso de águas termais, pelo termalismo e pela crinoterapia. No sul tem bastante, então estava com todo esse processo de monitoramento. E de repente um dia ela me disse, olha, por que você não vai conhecer o Dr. Paulo Tavares, né? Ele trabalha com antroposofia, trabalha com medicina antroposófica,
E eu fui conhecer, e quando eu fui conhecê-lo, exatamente eu compreendi que ali não estava mais uma especialidade, não era um campo do conhecimento apenas, né? Era um caminho que estava aberto para mim, assim, ali se processou eu não sei como explicar, mas é como se fosse uma chave numa fechadura que abriu alguma coisa no meu coração. E aquilo me preencheu bastante de vontade, de calor, aquilo me devolveu, de certa forma, uma profunda conexão com minha própria trajetória, com o meu processo de cura pessoal, e daí, obviamente, eu percebi que realmente existia um processo de adoecimento, e o adoecimento era um esfriamento, Daisy, que acontece com a gente no técnico profissional, e que afasta um pouco, ou pode afastar algumas pessoas do propósito, digamos assim, né, da vontade de derramar esse envolvimento com a humanidade, com o mundo como um todo. E não foi por meio da medicina antroposófica. Logo depois que eu conheci a medicina antroposófica, eu iniciei a formação e deixei, porque eu tive que fazer uma viagem internacional, exatamente com Ximena. E na volta, éramos 2, voltamos 3. E nesse processo de vai nascer uma criança, então como é que a gente se modificava, né? Já não dava mais tempo, assim. O reloginho começou a contar e já vão 8 meses, já agora só faltam 7, e precisava acontecer uma série de transformações. Você sabe que casal grávido adora fazer uma obra, adora fazer mudança, né? Isso é de praxe de casal que engravida, e de repente a gente resolveu vir para uma chácara, né? Não deu tempo de fazer com o meu primeiro filho, com a Juna, mas logo depois engravidamos mais uma vez de Ananda, e durante a gravidez, aí sim, a gente resolve vir para a área periférica de Brasília, um núcleo rural. Brasília oferece essa possibilidade, a gente está numa grande capital e também está pertinho da área rural, e a Ananda já estava no ventre, já estava, como a gente costuma dizer, já tinha escorregado pelo arco-íris, já tinha entrado na barriga da mamãe, e a gente estava buscando exatamente como seria esse processo de educação formal do Arjuna, né? Como a gente ia fazer isso? Daí surge um contato com a pedagogia Waldorf. A gente entende que era uma busca muito grande por uma escola que não fosse só uma escola para ele, era uma escola para a gente também, né? Uma escola para os pais, digamos assim. E a minha verdadeira descoberta foi exatamente a agricultura biodinâmica, quando a gente começa a mexer com sistemas agroflorestais, fazer dinamizações, né, compreender esse processo da cura da terra. E aí eu me apaixonei completamente e voltei para a medicina antroposófica, fiz a formação toda de médico antroposófico, digamos assim, e eu nunca mais consegui separar isso. Então, para mim, as terapias, a educação, a arquitetura, a antropomúsica, as artes, né, a terapia artística, digamos assim, tudo isso está muito no que a gente enxerga na natureza, né, assim, do que a gente vê de revelação do divino na natureza. E, obviamente, eu fui fisgado pela antroposofia, e quando eu vi, já estava com antroposofia por todos os lados, e biodinâmica, e medicina antroposófica, e plantas medicinais. Então aí acho que um resumo foi assim. Que legal, que massa. Eu brinco porque quando eu comecei, a primeira vez que eu ouvi falar de antroposofia foi através da medicina. Até quem já acompanha as conexões já deve estar chateadíssimo de escutar isso. E eu achei maravilhoso. Nossa, que legal, mas eu não sou médica. E aí depois eu peguei e me mudei para Florianópolis, e a minha vizinha tinha crianças na Anabá, escola com pedagogia Waldorf. E uau, como eu queria ter estudado aqui, aquela coisa, participava das atividades de escola, achava o máximo com eles, bazar, todas. Mas não sou mãe, então naquela época não me fazia nenhum sentido também, não sou pedagoga, né? Antroposofia parece que batia na porta e eu fechava a porta, não abria, né? E de repente também foi um amigo numa feira que disse assim, não, estou fazendo um curso em Botucatu e você tem que fazer, porque ele é a tua cara. É um colega que também é enólogo. E eu disse, não aguento mais curso, não quero mais saber, já estou aposentando esse negócio aqui. E ele insistiu. E aí realmente quando eu fui, que nem você disse, quando a gente encontra, né, é como se desse um propósito, assim, como acende uma chama no coração e diz assim,
não tem mais como apagar. Agora pode querer tampar, esconder, voltar atrás, fazer o que quiser, que não tem, né? É um caminho só de ida, não tem volta. E a transformação é contínua, e é isso que eu acho mágico, né? Como a gente consegue, quando se permite entrar, perceber na natureza e perceber em todas as áreas essa conexão. Porque às vezes eu acho que a agricultura ficou uma palavra um pouco, vamos dizer assim, meio que a agricultura tem a ver com produção de comida, aquela coisa. E não, a gente se vai fazer, pensar em remédios também tem que depender dessa agricultura. Se hoje nós estamos aqui conversando e um monte de pessoas estão vivendo nesse planeta, não só nós como animais, é porque existe todo esse agrícola, né? Essa natureza vegetal também que se doa, enfim. Eu acho que é muito legal a gente começar a fazer essas junções. Então, eu já convidei aqui algumas conversas, não só agricultores, como pedagogos, e fazia muito tempo que eu disse, eu preciso convidar um médico para fechar essa minha história, essa minha jornada pessoal, essa minha conexão biodinâmica pessoal. E fiquei muito feliz que tu aceitaste e porque o trabalho que vocês aí desenvolvem eu acho lindíssimo. Então, eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais agora como que é a proposta, como que é trabalhar aí com o sistema de saúde, com ervas medicinais, né? Tudo começou na Bindu, né? A Bindu é uma palavra em sânscrito, ela significa... Não é bem semente, a gente fala como semente, mas não é semente. É quando a semente já quebrou a dormência. É aquele momento imediatamente anterior àquela transformação toda que vai acontecer na semente. Mas isso também tem bindu dentro da gente, tem bindu dentro do nosso sentimento, tem bindu no pensamento, tem bindu na vontade, né? Bindu é esse momento imediatamente anterior à explosão de coisas que acontecem quando a vontade movimenta algo para se transformar. E a gente aqui fica no entorno do Parque Nacional de Brasília. É uma área, a gente encontrou essa chácara com solo compactado, já abandonada, de certa forma, mas uso muito intensivo de agrotóxico durante bastante tempo. E começamos um processo agroecológico aqui, baseado também nos sistemas agroflorestais, na utilização dessa vontade humana para retomar a produção de humus e a retomada da capa vegetal desse espaço. Hoje vocês estão vendo aí esse cenáriozinho que está atrás de mim, mas a gente chegou aqui, tinham 6 árvores, né? Eram 4 abacateiros, 2 mangueiras, e o resto tudo eram uns citros que estavam já mais para lá do que para cá, como a gente costuma dizer. E daí foram centenas de árvores que a gente já plantou aqui. E essa transformação foi um processo de transformação interna, né? Assim, essa vontade de modificar o que estava degradado foi também um pouco de curar o meu coração, que também estava degradado, de bastante experiências dentro do campo da saúde pública. E você deve imaginar o quanto que a gente que trabalha pelo Sistema Único de Saúde, trabalha por digamos, um atendimento e um país que tenha um Sistema Único de Saúde forte. A gente está vendo aí agora, nesse momento, o quanto que isso faz diferença nos países. E meu coração, eu confesso que estava bastante compactado, estava bastante com bastante uso também de substâncias para dar conta de sanar as dores, de sanar as insônias, de dar conta da gente no cotidiano ir para frente, né? E isso começou a me trazer uma profunda alegria. Assim, eu chegava no trabalho com uma alegria que não conseguia. As pessoas perguntavam, mas o que está acontecendo com você? Né? De onde você está tirando isso? Eu dizia, rapaz, da terra. Eu vou ali, me sujo um pouquinho na terra e volto com muito mais alegria para trabalhar. E com Ximena, nós, quando chegamos na Unidade Básica de Saúde do Lago Norte, eu falo nós porque eu acho que eu cheguei nessa unidade, foi a primeira vez que eu cheguei num trabalho como família, né? Eu não cheguei sozinho. Era um território bastante degradado também, no sentido das relações, da comunidade se sentir satisfeita. E era um lugar muito bacana, porque tem uma área verde, tinha uma área verde, também com solo compactado, com a monocultura de mangueira, uma coisa do resíduo, ainda do resquício da implantação de Brasília, e aquilo
faltava, não sei se um calor, um cheiro, uma cor, faltava algo, né? Com certeza faltava um pouquinho de preparado 500 e 501 para poder dar um tchan naquela unidade. E eu pensei que eu fosse começar a trabalhar com medicina antroposófica. Mas foi quando a gente se lançou o desafio. Será que funciona se a gente, de repente, esse mesmo processo que a gente está enfrentando juntos e que a gente está se curando enquanto família, já que eu sou médico de família e comunidade, será que se a gente chamar a comunidade para fazer isso vai dar certo? E parece que eu fiquei com muito medo de fazer isso. Certo dia, eu fui atender uma paciente e ela estava com dengue, ela estava suspeitando que ela estava com dengue, eu comecei a falar para ela do lixo, do resíduo, de como aquilo zoonose é muito típica, né, de acúmulos de água. E ela me falou assim, mas doutor, você está dizendo que minha casa é suja, doutor, que minha casa tem lixo? O senhor devia olhar para a sua unidade de trabalho, a sua unidade de trabalho está cheia de lixo, aqui é que tem dengue. Não pode falar assim da nossa comunidade, não. E eu tinha proposto para ela que a gente fizesse exatamente um trabalho de limpeza dos resíduos da comunidade. E aquela fala me encheu tanto de uma certa vergonha, né? Assim, de como é que eu falo isso para a comunidade, mas a minha própria unidade tem resíduo, tem lixo, tem... E dali eu convidei ela, eu lancei o desafio. Foi nessa hora que eu falei, então se eu chamar a comunidade, se eu chamar contigo, será que você topa convocar a comunidade para a gente, ao invés de mexer no território, a gente começar a mexer aqui, e daqui a gente começar um processo de cultivo de plantas medicinais e algo assim? E ela se encheu de alegria, já era uma idosa, aquele sorrisão, né? Abriu aquele sorrisão, como se o sol tivesse de repente brilhando nos olhos dela. E ela falou, mas é claro, eu vou chamar minha vizinhança toda. Então, com o Ximena, a gente preparou um pequeno cartaz, não sei como chamar isso, mas um folder, né, no WhatsApp, e mandamos, olha, vamos implantar uma agrofloresta na unidade básica de saúde, venha, traga sua muda, suas ferramentas. E a gente não tinha nada, Deise, a gente não tinha absolutamente nada, não tinha adubo, não tinha cobertura, não tinha nada, tinha só vontade e uma boa ideia na cabeça. Não é que nesse dia chegaram mais de 40 pessoas de todas as idades, jovens, adolescentes, negros, brancos, gente que tinha, assim, uma ascendência indígena e que fazia a marcação, dizia, olha, meu avô, né, era de Tupinambá, ou então minha avó era Funiô, enfim, e as pessoas chegavam contando das vidas, então aquilo se transformou numa festa. Tinha idoso, tinha criança, todo mundo com ferramenta, com muda, e aquele dia foi mágico, assim, foi um dia que eu fui trabalhar, eu tinha pedido para minha chefe, e todos os meus colegas tinham dito a mesma coisa, não pode fazer que não vai dar certo, né? Todo mundo dizendo, não, já tentaram fazer isso, não vai dar certo. E foi assim, então nós começamos a manejar um pequeno território de mais ou menos 500 metros quadrados lá na unidade. Aquilo começou a se avolumar, começou a crescer, e eu percebi que já não era mais agricultura biodinâmica, nem tampouco só medicina antroposófica, era algo que estava surgindo da interação das pessoas, tinha a ver com a comunidade, tinha a ver com a formação de um calor que já não era mais de alguém, não era mais um conhecimento de alguém, né? Era algo que estava sendo construído a partir dali. E aquilo se transformou em semanal. Então nós, depois daí, obviamente, levantamos canteiro, fizemos todo o processo de planejamento, de desenho de croquis de sistema agroflorestal. Preferimos trabalhar com plantas medicinais, primeiro pelo tema, era uma unidade básica de saúde, e também porque nós estamos num país faminto, né? Então nós vivemos num país que, mesmo que tenha uma planta medicinal de uma relíquia ou de uma coleção, alguém pode pisar nessa planta medicinal para poder colher uma manga. Então, preferimos deixar só como horto de plantas medicinais, inicialmente, e plantas alimentícias não convencionais. E dali já começamos a descobrir a abelha sem ferrão que estava no território, começou a brotar, já não só mais a comunidade, mas chegava uma professora que queria trazer os alunos, chegava um colega do posto que queria trazer os pacientes de saúde mental dele. Então aquilo virou uma coisa que já não era mais... se eu disser que é um projeto nosso, um projeto meu, isso é mentira, isso é um projeto comunitário, isso é algo que surgiu da vontade coletiva e do trabalho coletivo. Desculpa que eu me estendi, mas a história realmente ela tem um channel, eu até resumi aqui um pouco. Eu imagino, mas eu acho que é bem isso, Marcos. As coisas vão acontecendo e quando a gente percebe que tem como dar espaço para o vivo atuar com o vivo, com o social, gerando essa vida em conjunto, é a mágica, né?
Quando a gente às vezes pega algo, uma ideia e tenta enfiar a força, como a gente vê muitas vezes, né? Quando as pessoas se sentem obrigadas a fazer, não são incluídas, não são escutadas, não tem essa possibilidade de dizer assim, o meu avô, a minha avó, minha mãe, minha tia, trazer a ancestralidade, porque eu digo, tudo que a gente faz e tudo que a gente tem hoje com venenos, né, é muito recente, é muito novo. Agora a ancestralidade inteira que a gente tem para trás, não falo nem só das nossas gerações, de todas as outras que já vieram, tem uma riqueza ímpar ali, e que a gente carrega essa sementinha dentro, e ela só realmente está esperando essa terra fértil para eclodir, como tu disseste, né, para germinar. Eu acho lindo. Eu participei de um projeto que também não era meu, fui convidada, fui voluntária várias vezes lá. E era numa UBS também, a vontade imensa, o coração constante de uma nutricionista e do pessoal da área do posto, assim, fazendo muito comidas. Uma amiga minha que tinha feito o curso de biodinâmica comigo disse assim, vem pra cá, vou dar umas aulas e tal. E realmente foi assim que começou. O pessoal da comunidade ia lá uma vez por semana, se reuniam, falavam de punks, faziam canteiros, plantavam, só que por enquanto era só um reloginho biológico, né, aquele do corpo humano que foi difundido, mas naquela UBS ele permaneceu vivo, e os encontros eram semanais, e as pessoas iam e colhiam as coisas. E eu disse assim, por que a gente não usa tem um imenso pátio aqui que é estacionamento, e as pessoas da comunidade vão a pé, elas não vão de carro. Eu disse, por que a gente não pode usar uma parte disso? Mas tem que ver, porque tem que falar com a prefeitura, né? Eu sei que a gente roubou uma parte do estacionamento, que também era super compactado, e conseguimos agilizar com a própria prefeitura, composto, um trouxe muda, e quando a gente viu, as cercas já tinham coisas plantadas, né? E teve a Beijo Ferrão, e a coisa foi. E eu acho que o mágico, esse projeto continua até hoje, é pelo social, é o social que dá vida, as pessoas. E essa coisa da comunidade chegar, e geralmente como uma terapia ocupacional também, porque quando você mexe na terra, a terra não se faz a terapia. Não precisa saber plantar, não precisa fazer nada, porque ela só mexer na terra que já vai curar. Então eu acho esses projetos incríveis, assim, ressoa muito com o meu coração também, por isso que eu fiquei tão empolgada, eu queria muito ouvir como é que foi, como é que vocês chegaram nisso, e quais são os planos futuros, e o que vocês estão trabalhando super forte, o movimento com a agricultura biodinâmica, com os cursos, com os grupos de estudo. Eu achei assim a proposta de vocês muito linda. Então, o que tu quiseres agregar e nos contar nesse espaço, eu acho que todo mundo que está aqui vai gostar muito. Então, aperta os cintos que eu vou contar. Agora eu vou Oba. um pouquinho. Para a gente aproveitar também, né, convidar a ideia que a gente possa, digamos, derrubar essa mudança, a CSA fala isso, né, da gente sair um pouco desse paradigma da escassez e derramar abundância pelo mundo. Então, eu adoraria que a gente pudesse saber que isso chega até outras cidades, chega até outros estados, quem sabe até outros países, e a gente poder se conectar com tudo que está acontecendo também de positivo, porque nem só de notícias ruins vive o ser humano atualmente, que tem por aí ao redor do mundo. Então, como que a gente consegue se conectar com quem está nessa perspectiva da adaptação, né? Nós estamos passando por um momento muito grave do ponto de vista das mudanças climáticas. É nítido que não há mais tempo da mitigação. Nós, durante os últimos 50 anos, falamos muito de mitigação, mas é fundamental que esse materialismo que tomou conta do ser humano possa ser reconhecido. Alguns cientistas já falam do decrescimento sustentável mesmo, e que a gente precisa decrescer para conseguir sobreviver. E o tempo da adaptação chegou. Né? Então, acredito que todo espaço que tenha insolação, que tenha um solo possível de ser agricultável, que a gente consiga produzir alimento, medicamento, que a gente possa realmente produzir saúde, seja utilizado para tal. Mas a gente fala principalmente da autonomia,
porque processos sociais eu também participei. Como eu te falei, eu sou médico de família e comunidade, então isso tem a ver com minha profissão. Mas o protagonismo, a autonomia, você não precisar de alguém que te mande fazer algo, e sim, claro que conjuntamente, né, colaborativamente, cooperativamente, isso é muito sanador para a nossa sociedade. Numa sociedade em que o êxito, né, o êxito individual é o valor, a gente poder dizer, não, esse projeto é de todos, é de cada um que lá esteve, é muito sanador, é muito curador. Então eu não quero, para mim, né, dizer que o projeto é apenas meu. Isso eu acho que é muito importante dizer. Isso aconteceu em 2018. Até ali realmente houve um projeto. Eu tive que sentar como servidor público, escrever, solicitar a autorização dos órgãos competentes e trazer meus professores, meus queridos colegas, para poder fazer intervenções. A gente começou a fazer multirões, então é em regime de multirões, a gente começou a fazer multirões semanais, e uma vez por mês a gente convidava algum professor que estivesse por aqui para doar, né, esse tempo para aquele espaço daquela comunidade, daquele serviço público, e assim recebemos mais diversas personalidades que eu tenho carinho. Eu vou citando aos poucos aqui para a gente poder também. É sempre um risco a gente citar, porque a gente acaba esquecendo alguém, mas vai ser com bom coração que eu vou citando aos poucos. Durante o ano de 2018, nós trabalhamos duramente para implantar os primeiros 6 canteiros, depois eles foram ampliados para 12, a gente conseguiu dobrar. Eles primeiro tinham 20 metros de comprimento, né, de lineares, depois eles passaram a ter alguns até 50 metros lineares. Começamos a desenhar esse sistema com plantas não só de extrato baixo, mas plantas emergentes, plantas já pensando na sucessão, né, em todos os extratos, e nessa sucessão privilegiando a implantação de plantas que pudessem ser utilizadas para extração de óleos essenciais. E aí eu preciso fazer um parêntese para ti. O programa de medicamentos fitoterápicos do Distrito Federal é o programa oficial, digamos assim, dentro do SUS, o mais antigo. A gente vai fazer 40 anos de programa. Eu assumi, depois desse projeto, a chamada Referência Técnica Distrital em Fitoterapia. E aqui nós contamos com 2 farmácias vivas. Só que o modelo de farmácia viva ele é um modelo diferente, é um modelo que ele tem, obviamente, por todas as normas da Anvisa, ele tem uma perspectiva muito específica. Ele precisa garantir, primar por segurança, por qualidade, para que a planta medicinal seja uma planta com identificação botânica, para que a gente saiba exatamente o que está fazendo para evitar que, com uma boa intenção, a gente traga mal, seja para uma criança menor de 2 anos, para uma gestante, para o idoso, para alguém que usa um medicamento psicotrópico ou antihipertensivo e de repente vai pensar que vai usar a planta medicinal e vai abandonar os outros medicamentos. Então, todo esse processo de educação começou a surgir muito forte e numa perspectiva horizontal, né? O mais horizontal possível, numa roda. Então, trabalhávamos e no final fazíamos uma roda e uma prática corporal. E a isso somamos as visitas, a partir de 2019, de queridos professores. Professor João Folkman, professor Simon Blaser, professor Bruno Folador, professor Paulo Tavares, o professor Pedro, eu nunca consigo falar o nome dele direito, mas o nome dele é difícil. Então, todas essas pessoas e muitas outras passaram por lá, com sua dedicação, né? E eu preciso fazer um agradecimento especial ao professor João Carlos Ávila, que foi lá 3 vezes, né? Então, assim, dinamizamos, preparado especialmente o chifre esterco, porque nosso cerrado aqui precisa de um abuso, se eu posso dizer assim, do chifre esterco. Usamos muito Fladen e começou realmente a criar uma atmosfera antroposófica nesse sentido, né? De discutir não só mais a agricultura, mas como que aquilo passa a ser um espaço de autonomia e de produção de saúde. Então, a agricultura ali, ela já não estava mais sendo só um processo de produção para as plantas medicinais. Era agricultura numa perspectiva de uma prática salutogênica. Era agricultura numa perspectiva... E olha que a agricultura tem um respeito enorme pela agricultura. A agricultura, mãe de todas as culturas, se é que a gente pode dizer assim, né? E a medicina, com todo respeito, eu acho que é uma das poucas coisas que é mais velha do que a acupuntura, se é que a gente pode dizer assim, né? Dizem que a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, pelo menos na historiografia oficial, ela surgiu
a partir do momento que nós paramos de caçar mamutes e morrer das lesões e alguém começou a cuidar. Então, tinha uma fratura, já se reduzia a fratura. Tinha um ferimento, já começava a costurar aquele ferimento, a fazer a contenção do sangramento. Então, a partir do momento que surgem os primeiros movimentos terapêuticos, ali da medicina e da enfermagem, meio tudo junto, da farmácia, tudo como embrião, surge essa espécie que a gente se considera hoje, digamos, não falando do ser humano, mas do Homo sapiens sapiens, digamos assim, né? Então, isso tem tudo a ver com a necessidade que a gente tinha de sedentarização. Então, a medicina a medicina, a educação e a agricultura, elas estão nos primórdios do surgimento humano e da ocupação dos territórios. E eu comecei a perceber que aquilo estava acontecendo ali, né? A integração entre esses saberes. Daí nós começamos a chamar o projeto de a primeira agrofloresta medicinal biodinâmica. Aí às vezes eu troco isso, chamo agrofloresta biodinâmica medicinal, enfim, a gente fica fazendo sopa de letrinha com essas palavras do Sistema Único de Saúde. Em 2019, a gente faz a primeira extração de óleos essenciais pública. A gente consegue, com apoio do Sítio das Melaleucas, aí, o Rômel, né, o Fabian Laszlo também participou, e recebemos a visita da deputada Erika Cocai. Então, isso surgiu num financiamento de um curso que hoje redundou no primeiro curso de especialização em cultivo, especialização e livre de cultivo biodinâmico de plantas medicinais em agroflorestas, mas já na promoção de territórios saudáveis e sustentáveis. Então, a gente já utilizando esse processo como uma prática de saúde verdadeiramente, fazendo alusão que as nossas conferências lá dos fundamentos para ampliação da agricultura, né, traz. Então, já não era mais uma prática agrícola baseada no produto ou só na produção, e sim uma perspectiva que integrava com o ser humano e que produzia o desenvolvimento coletivo, digamos assim. Eu não sei se eu atropelei muito, se foi muita coisa, mas foi isso. Então, todos esses marcos aconteceram, isso foi publicado em Diário Oficial do Distrito Federal, e com uma determinação do secretário de Saúde para ampliação para as 7 regiões de saúde do Distrito Federal. Então, com esse curso, a gente já implantou, além do primeiro, que é no Lago Norte, a gente já conseguiu implantar nas 2 farmácias vivas, no Centro de Referência de Práticas Integrativas em Saúde de Planaltina, e na Farmácia Viva do Riacho Fundo. Ambas aí, as 2 quase completando 40 anos já de atividade, recebem agora o cultivo biodinâmico como um incremento naqueles processos produtivos. Eu costumava dizer para os meninos, olha, vocês sabem tudo de planta medicinal, mas vocês sabem nada de cultivo. Aí eles ficavam chateados, né? Olhavam para mim, e quem é que sabe de cultivo? Você? Eu falava, não, Nina, não. Eu vou chamar quem é que eu sei que sabe de cultivo para a gente poder colocar uns preparados biodinâmicos aqui, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. E aí quebrava o gelo, porque não era alguém que estava dizendo que era quem sabia fazer, era alguém que dizia, eu também não sei fazer. Então vamos aprender juntos, né? E daí, então, surge esse ímpeto de juntar a BMA, a ABD, a ABD Sul, todo mundo que a gente pôde procurar, a gente procurou para tentar construir. Então, até hoje, assim, o convite está aberto, a gente teve a pandemia no meio desse processo, mas as atividades já estão para serem retomadas, atividades coletivas, todo mundo de máscara. Ensaiamos isso junto com o Fiocruz, tem dado certo, a gente agradece a coragem da Fiocruz. A Unicamp se juntou conosco, o Laboratório de Práticas Alternativas Integrativas Complementares em Saúde, e já estamos, assim, hoje buscando parcerias, né? A ideia é que isso não seja realmente, do mesmo jeito como não é um projeto do Marcos Trajano, não é para ser um projeto só de Brasília, ou só da Secretaria de Saúde, é para ser algo coletivo, né? Para que sirva nos diversos territórios, nos diversos biomas, e que a gente possa realmente construir isso coletivamente. Que lindo, Marcos, que lindo. E eu acho que essa era a ideia, assim, que tu pudesse compartilhar, porque talvez quem não seja, ou que não é do meio, tanto da antroposofia ou da biodinâmica, que conhece já esse projeto, tem essa oportunidade e ver como, de repente, é um impulso que pode ser replicado, né, em qualquer outro lugar. E sempre ajuda a gente a começar quando a gente já tem um caso que deu certo, que tem alguém que foi, que fez, que incentiva até trocar uma ideia. Tô ouvindo você falar, eu acho que é motivador, porque tem que eu nem tu disseste no início, né? A gente está cansado de tecnicidade, e tá
faltando um pouquinho do ser humano, né? De dar um espacinho para essa humanidade sair e realmente brotar e fazer coisas incríveis. Porque essa é a capacidade humana. E a gente sabe que quando ela vem forte, e daí ninguém segura, né? Vira uma sequoia gigante. Só basta a gente conseguir fazer essa sementinha germinar e depois ela vai embora. E eu acho que esse tipo de iniciativa é muito válido para isso. E para mim, vocês conseguiram fazer essa junção perfeita. Né? Não só foco no cultivo, da agrofloresta, de uma metodologia específica, né? É muito mais essa questão do social, de trazer junto as pessoas, resgatar os saberes de cada um, integrar isso e permitir crescer junto. Né? O Viva é isso, é um crescimento contínuo. Então eu achei a proposta linda e estava muito ansiosa para poder compartilhar com todo mundo isso. E como eu te disse, esperamos aí que agora essa pandemia dê um tempinho. Pode contar com a minha visita, sim. Vai ser uma honra incrível ver isso tudo ao vivo. Vai ser muito legal. A gente teve uma bela ajuda, uma gestora em 2020, está fazendo um ano, dia 4, foi 6 de agosto do ano passado, resolveu pedir ajuda de uns tratores para remover, foram retiradas mais de 60 caçambas de solo e de material produzido que a gente tinha feito, então foi devastado o que a gente tinha plantado lá no Lago Norte. Eu digo que foi uma ajuda porque isso só motiva a gente a retomar os trabalhos, e agora, sem dúvida nenhuma, a chegada sua, ela viria maravilhosamente para compor o replantio. Então, enquanto a gente está derramando abundância em outras unidades do Distrito Federal, aquela primeira, ela passou por um processo de, digamos assim, se é que eu posso falar, né? Do mesmo jeito como queimaram lá o Gueteano, do mesmo jeito como algumas coisas precisam ser transformadas, eu acho que aquelas relações de sangue também estão sendo transformadas. E é por isso que ele não pode ser um projeto meu. Né? E é nesse momento que foi destruído o primeiro horto que a gente fez no Lago Norte, que a gente tem a chance de construir essa nova família, de construir essa nova comunidade, que faz com que eu não seja teu parente diretamente, né, como os indígenas gostam de dizer assim, meu parente, né? Então a gente não é parente de sangue, mas a gente começa a ter um propósito. E aquilo que mora no nosso sangue, aquilo que faz o nosso sangue correr nas veias e aquece toda a nosso ser, né, agora pode nos batizar novamente, sim, como parente, sim, como comunidade, e eu sinto um enorme prazer de te convidar para você vir, ser uma dessas pessoas que adubou o solo com o movimento dos pezinhos, né? E colocar os seus pezinhos para andar aqui nos nossos hortos biodinâmicos e conseguir construir tecnicamente esse processo. Por mais que a gente tenha uns sonhos e ideias, a gente tem que ter clareza também que a gente está no Sistema Único de Saúde, que esse projeto ele visa produzir plantas medicinais que servirão como droga vegetal para a IFA, né? Essa palavra que ficou tão na moda agora com o coronavírus, mas o insumo farmacêutico ativo vegetal, o IFAV, para a produção exatamente de medicamentos fitoterápicos. Então, a ideia é que a gente possa, com o incremento da agricultura biodinâmica, não só produzir cura para os seres humanos que participam do projeto, mas que por meio dessa cura das pessoas, nós possamos produzir plantas medicinais que vão servir ainda para o tratamento de outras. Então, é nesse sentido que a gente faz o convite. Quem quiser vir a Brasília, as atividades estão sendo retomadas aos poucos e seria uma honra poder receber você. Muito obrigado, acabei de receber um buquê de flores aqui. Então, uma honra poder receber você aqui para a gente poder aplicar preparado, fazer dinamização de preparado, trazer sua contribuição. Né? A gente tem certeza que precisamos de pelo menos 12 pontos de vista para conseguir que algo seja um pouquinho mais perto da verdade. Né? Então, precisamos do seu ponto de vista, precisamos da sua visita e, em seu nome, eu convido a todos, obviamente, não só que queiram vir, mas que queiram levar para os seus municípios, para os seus estados, essa iniciativa. Contem conosco, a ideia é exatamente essa.
Que legal, lindo. Já estou aí, tá? Só uma questão de tempo agora, afinar aqui os relógios. Ai, fofura. Então, como eu falava para vocês, a gente vive num mundo que que às vezes não cabe, né? Então, eu faço questão de botar aqui no enquadramento, porque foi por causa das crianças. Agora eu não olho mais só para os meus filhos, eu olho para cada criança que eu vejo na unidade. E é muito engraçado, desde que às vezes chega um idoso ou uma mulher gestante e vai entrando na unidade de saúde e o guarda já pergunta logo qual é o serviço que você quer. A pessoa fala, não, eu não vou entrar não, eu vou lá para trás, eu vou plantar. Então, na verdade, as pessoas já não estão vindo buscar, de certa forma, tratamento, elas estão vindo tratar a unidade de saúde. E é daí, então, que a gente busca realmente que a agricultura seja vista na sua inteireza, na sua totalidade, como essa cura da terra. E se a gente cura a terra e a gente produz mais humus, né, e isso que está diretamente ligado a ver com a humanidade, essa substância maravilhosa chamada humus, e que está cada vez mais sendo destruída pelo excesso de uso de nitrogênio solúvel e dentre outros agrotóxicos, mas que a gente precisa realmente ampliar a capacidade da gente de produzir mais humus e de produzir mais humanidade, né? O Bruno Folador, ele sempre fala disso, mais humus, mais humanidade. Então, é fundamental que a gente possa realmente construir uma possibilidade de que médicos, farmacêuticos, enfermeiros, mas também agricultores, professores, os próprios usuários das unidades de saúde, os gestores, né, possam estar imbuídos de algo que é cooperativo. É sair desse espaço de disputa, sair um pouco desse espaço em que o eu ele se manifesta apenas em uma pessoa e, na verdade, a gente se sente contemplado na comunidade como um todo. E a comunidade também é legitimada dentro de cada um de nós, né? Como diz o verso do Rudolf Steiner. Então, é nessa busca por uma vivência verdadeira, bela e justa que a gente tenta sanar um pouco aquilo que, obviamente, a gente sabe que acontece no cotidiano de uma unidade de saúde, mas também nas escolas, mas também nos domicílios, mas também na área rural. Essa que é tão carente de serviços, tão carente de cultura não de cultura humana, né? Mas no sentido de serviços culturais, né? Um agricultor, ele se priva de fazer universidade, ele se priva de ir ao teatro, ele se priva de ir ao cinema, porque não é compatível, digamos assim, a vida de um agricultor que está distante de um grande centro urbano, de ter acesso a isso. Então, acho que a cidade tem um compromisso, isso são palavras do professor João Folkman, compromisso de derramar na área rural de volta esse processo. Então, é assim que a agricultura cura, né? A medicina educa e a educação nos ajuda a fazer esse processo mais amplo de cura ainda, que está proposto pela pedagogia do fazer, digamos assim, ligada à antroposofia. Não tenho como não falar a palavra antroposofia várias vezes, né, para deixar claro que a gente tem, né, não é um limite, é uma ampliação, a gente não é limitado pela antroposofia. Nós nos sentimos como uma ampliação. Então, cabe tudo, né? Cabe música, cabe dança, cabe sorriso, cabe arte, mas cabe a gente compreender também que isso tudo não vem do Marcos Trajano só, isso vem de um conjunto de pessoas que há pelo menos 100 anos aí está trabalhando para que esses conhecimentos permaneçam vivos na alma humana, não sejam só conhecimentos num livro, ou num apontamento, ou numa fotografia, mas que todos nós possamos ser esse banco vivo de sementes, de boas ideias e de uma boa vontade para com o amor, né? O amor dentro do desenvolvimento humano. Eu não sei se eu fiquei devendo para você tecnicamente, a gente sabe que, por mais que eu já esteja aqui falando muito e você já percebeu que eu sou bom de falar, né? Assim, eu não sou bom de calar, mas eu não aprendi ainda. Mas eu sou bom de falar. E se eu fiquei devendo alguma informação, você me avisa, porque eu tentei construir algo que não ficasse também tão quadradinho assim no campo da assistência farmacêutica, que é onde se assenta esse projeto, né? Um projeto de assistência farmacêutica que inclui agricultura, que inclui educação e que inclui, obviamente, a medicina antroposófica. Eu acho que foi maravilhoso. Até eu tô com dificuldade aqui de ver os comentários, mas eu sempre sou ruim para ver comentários. Vocês já estão acostumados comigo, né, gente? Me perdoem. Vocês sabem que eu tenho
essa trava. Ainda vou chegar num espaço que não seja talvez no Instagram, que eu faço pelo computador, daí essas letrinhas mudas se tornaram mais fáceis. Convertindo, foi subindo os comentários aqui, eu vi alguns. É muito rápido, eu não consigo acompanhar. Mas enfim, eu acho que a tua fala foi fantástica, eu acho que superou muito o que eu podia te perguntar, por isso que eu preferi deixar você falar. Eu acho que sempre é mais verdadeiro falar quem está fazendo a vivência. Eu, como já conheci um pouco, exatamente pelos amigos em comuns comentando, e esse meio todo de dinâmica que vira uma família imensa, então não importa se a gente tá, se vocês estão em Brasília, eu estou no Sul, se a gente tem amigos no Peru, em tantos outros lugares. A família biodinâmica é universal, não tem mais fronteiras para ela, políticas, territoriais, nada disso. Até idiomas, a gente começa a dar um jeito de falar um português e se comunicar com todo mundo. Então, eu queria muito te agradecer, mas sim, eu queria aproveitar se tu não queres disponibilizar, além do Instagram aqui da Chácara, se vocês têm alguma outra mídia, um site, alguma coisa que vocês queiram disponibilizar para que as pessoas possam entrar, conhecer, buscar informação, entrar em contato, para daqui a pouco replicar isso e ter mais, assim, uma troca de ideias. Se você tem algo que você queira compartilhar, acho que seria bem-vindo. Então, tem o Instagram da Chácara Bindu, eu acho que é sempre uma boa referência. Ximena que conduz esse Instagram e esses trabalhos mais como Chácara Bindu. Eu acho que é ali que a gente publica o que a gente tem feito, e muitas das atividades que a gente faz dentro da unidade de saúde a gente publica ali, né? Querendo ou não, é a Chácara Bindu que nos ajuda a testar essas tecnologias, a ter autonomia para poder produzir isso e depois já não testar mais na unidade de saúde, mas já levar algo que a gente sabe que funciona. Então a gente sabe que funciona sim produzir mutirão, sabe que funciona sim prestar atenção nos ritmos da natureza, sabe que faz diferença a gente aplicar preparado biodinâmico, e principalmente se a gente faz isso coletivamente. Então eu acho que o Instagram, o arroba chacra.bindu é um elemento de encontro ali, e nós temos, para além disso, a mídia da Secretaria de Saúde tem uma notícia que mostra agora que uma das primeiras farmácias vivas, a Farmácia Viva do Riacho Fundo, implanta o cultivo biodinâmico. Essa notícia está à disposição, se você botar lá no Google, Farmácia Viva do Riacho Fundo implanta cultivo biodinâmico, então vai sair no Google. Então hoje é difícil dizer para você, para além do arroba Chácara Bindu, um lugar, né? Lá a gente coloca, mas tem as notícias da Secretaria de Saúde, a Fiocruz acabou de fazer uma notícia, então isso está meio difuso, né? Agora eu queria pedir para você, eu não sei se eu posso pedir isso para ti, para que você seja essa pessoa também que nos ajude a divulgar um pouco isso. A produção está correndo aqui para me soprar alguma coisa no ouvido. Ximena tem falado para mim sempre para eu lembrar, eu falo da CSA porque todo mundo conhece a CSA, mas nós fizemos um manifesto em 2018, nos intitulando Comunidade que Sustenta a Agricultura, a Educação e a Saúde, né? Então, no organismo agrícola Chácara Bindu, acontecem atividades de educação, atividades de agricultura, um organismo socioagrícola, e atividades de saúde. Então, esse processo de integração a gente leva desde as últimas consequências. Então, a gente chama de CSAES, né? C-S-A-E-S, Bindu. Mas eu queria, voltando ao pedido, pedir a tua ajuda, você que está se lançando nesse mundo virtual, nos ajudar a repercutir um pouco isso, né? Repercutir essa iniciativa que hoje surge no Distrito Federal e na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, mas que a gente possa alcançar o secretário de saúde que é primo, alguém que conheça, algum deputado que queira, tenha uma familiaridade com esse processo da agroecologia, que queira levar para o seu estado, um reitor de universidade que se interesse por isso, enfim, que todos aqueles que se interessam pela divulgação do campo antroposófico, seja da agricultura biodinâmica, seja da medicina antroposófica, seja da pedagogia Waldorf, esse é um projeto que ele dialoga realmente com todos os parceiros, né? A ideia é que isso possa ser tomado na necessidade do território em que ele é implantado. Então, eu peço ajuda para repercutir isso,
e gostaria que o teu Instagram também fosse um lugar para a gente poder divulgar isso tudo que a gente está fazendo aqui. Eu não sou o maior dos dotados de expertise no campo das mídias sociais, então eu vou precisar de ajuda. Somos dois. Eu apanho, mas eu sou teimosa. Então eu venço pela insistência. Sabe como é cabeça dura? Vai na marreta e na picareta, mas chega lá no túnel. Então, da minha parte, o meu Instagram, na verdade, ele serve esse propósito, esse espaço da conexão biodinâmica serve esse propósito. Tudo que tiver ao meu alcance, eu também não sou muito adepta aqui à tecnologia, apanho muito, mas me esforço, como eu falei. A casa aqui tá aberta, meu Instagram tá super, é só mandar para mim e eu vou ter o maior prazer, a maior honra do mundo em compartilhar um projeto como esse e sempre com essa missão de fazer com que a agricultura, né, essa cultura humana possa se espalhar de várias e várias formas em todo esse planeta para a gente pensar junto um regenerar planetário, né? Esse ser planetário que a gente vive, que a gente esquece que é um ser planetário, acha que é uma massa densa, flutuante no espaço, que a gente possa resgatar esse olhar dos nossos povos originários que sempre souberam que eram um ser planetário, né? Que tem vida e que merece o respeito. Por isso que a Terra não deveria ser de ninguém, é de todos. E que a gente possa fazer isso através das nossas ações e cada vez mais fraternas e cada vez mais humanas, eu acho que é o objetivo. Da minha parte, podem contar você, a Chácara Bidu, a Chilena, uma honra imensa ter podido ter essa conversa contigo. Eu não sei o timing aqui, porque ele avisa muito em cima da hora que já vai fechar. Eu já vou aproveitar também para fazer aqui meu agradecimento por ter aberto esse espaço na agenda tão inusitado, mas que para mim foi maravilhoso. Eu acho que para todos que estiveram aqui valeu muito. A gente vai salvar isso e vai repercutir muito mais. E podemos também repetir isso quantas vezes for necessário para que chegue cada vez a mais pessoas. Então, da minha parte, podem contar aí com o que eu puder colaborar. Fico às ordens mesmo. Eu falei que eu ia falando os nomes das pessoas ao longo da live, a gente sempre esquece, eu já peço desculpas aqui, eu esqueci, mas é fundamental nomear algumas pessoas. Eu vou começar pelo Dr. Nelson Feliz de Barros, da Unicamp, que está nesse processo da gente tentar construir isso naquele território ali do estado de São Paulo. E eu não tenho como não falar da doutora Fabiana Penereiro, que é do Mutirão Agroflorestal, uma querida, entusiasta da antroposofia. Ela sempre fala, olha, eu acho ótimo, então assim, ela não vem do campo da antroposofia, mas ela sempre topa quando a gente vai fazer dinamização e as pessoas perguntam, mas eu não tenho onde jogar o preparado. Eu falei, não, você pega uma garrafinha do preparado e vai jogando no caminho, quando você vai voltando para casa, vai jogando em todo lugar que você vê um pedacinho de terra. E se tiver uma pessoa que está muito adoecida, joga nela também. Eu já faço meio uma benzeção, já faz uma pagelância com o preparado biodinâmico. Espero que os professores não se chateiem com a brincadeira, mas é isso. A gente pede para, do mesmo jeito como a gente pede para derramar abundância, a gente pede também para aspergir preparado biodinâmico em todo lugar que a pessoa vai passando. Então é nesse sentido, desde que a gente te convida, está ratificado o convite. Espero que você possa estar com a gente aqui em breve. Vi algumas pessoas falando que já estão vacinadas, então que já podemos voltar às atividades. Claro, lembrando que nós precisamos manter, sem dúvida, os cuidados sanitários para que a gente evite maiores prejuízos em relação à contaminação pela Covid, mas a gente fala de distanciamento social, sim, mas não de isolamento social. Não estamos aqui para nos isolarmos, estamos aqui para estarmos juntos, cooperando e que essa chama que mora no coração de cada um possa superar aquelas relações de sangue que a gente tinha antes e que agora essa família universal, essa família humana possa ser, todo mundo reconhecer isso como uma família de todos nós, né? E que cada ser humano possa ser aí representante desse calor humano, né? Que cada um com seu pedacinho de eu, cada um com sua individualidade, tem tanto a contribuir. Então, é nesse campo que a gente convida todos a fazer agricultura biodinâmica, já a aplicar preparado nos seus municípios, e estamos à disposição aqui para quem quiser vir visitar-nos, para a gente poder fazer isso juntos e fazer um pouco de flada, e fazer, enfim, um pouco de preparado, fazer composto, poder pisar a bosta de vaca, que é uma coisa que é extremamente curativa, descalço, inclusive,
professor João Fonco agora ensinou a fazer com as mãos. Então, assim, eu estou encantado, porque agora já não é mais com os pés, é com as mãos. Daqui a pouco a gente está rolando na bosta de vaca para tentar se curar desse isolamento que a gente acaba fazendo. Ao invés de fazer um distanciamento, a gente faz o isolamento. Então, a proposta é que a gente possa se conectar mais e estar mais junto. É isso. Muito obrigado. Só agradecer a participação e mando um abraço para a Jimena, para a família toda, e agradecer muito a todos que estiveram conosco até agora, que conseguiram nos acompanhar ao vivo. Aos que não conseguiram, tudo bem, a gente já vai salvar isso e vai propagar, porque eu acho que a mensagem é muito linda e tem que chegar o máximo possível. Então, quem gostou também, aproveito para compartilhar e convidando também para participar seguir o Instagram da Chácara, quem ainda não faz, e conhecer mais os trabalhos lá dentro. Então fica aqui o meu convite também. Um grande abraço, Trajano, muitíssimo, nem palavras para agradecer. Um abração, querido. Oh, tchau, eu, Ananda, em nome da família inteira. Vai dar um tchau para todo mundo. Ai, que amor. Tô tímida. Tchau, obrigado, Deise. Muito obrigado. Foi uma honra. Muito obrigado. Obrigada a todos. Até mais.